Olá, seja bem-vindo ao seu emprego de hoje. Bom, eu vou começar com uma pergunta. Você já ouviu falar na profissão de terapeuta ocupacional? Bom, esse é o tema do nosso programa de hoje, né? É um profissional que atua diretamente na melhoria da saúde, do bem-estar, da qualidade de vida das pessoas. Para explicar um pouquinho para a gente o que é essa profissão, a gente trouxe aqui no estúdio a Adriana Farinas. Tudo bem, Adriana? Tudo bem, obrigada pelo convite. Nós que te agradecemos por ter aceito o convite, por ter vindo até aqui conversar com a gente, né? Bom, para a gente começar a explicar para o público aí um pouquinho do que é essa profissão, eu vou começar te perguntando então, o que um terapeuta ocupacional faz na verdade? Então, o terapeuta ocupacional é um profissional da área da saúde, é necessário uma graduação de 4 anos, o curso é presencial, né? É um curso que não é permitido que se realize à distância ou pela internet ou online, não é permitido, né? E o terapeuta ocupacional, ele se ocupa da realização das atividades, seja ela mais simples até a mais complexa. Então, como que ele faz isso? Então, ele previne, ele promove, ele trata, ele desenvolve atividades que a pessoa, por algum motivo, perdeu a função executiva daquela atividade, né? Pode ser em casa, no trabalho, na escola também. Então, ele vai da melhor forma possível, minimizar, diminuir essa desvantagem que essa pessoa teve com essa perda de função, né? Seja ela um bebê ou até um idoso, né? Adulto, idoso, qualquer faixa etária, e de forma que ele minimize a desvantagem dessa pessoa no contexto social. Então, basicamente, é essa função do terapeuta ocupacional. Perfeito. Eu vou pegar um gancho no que você falou agora, da questão que é um curso de nível superior, né? Presencial de 4 anos. Então, eu queria que você contasse um pouco pra gente como que é esse tempo na faculdade. O que o aluno vai encontrar? O que tem de teoria, o que tem de prática? Bom, a princípio são 3 anos de teoria e o último ano é um ano voltado ao estágio prático e ao TCC, que é o trabalho de conclusão de curso. É um curso bastante extenso, de período integral, então são 6, 8 horas de aula nos 3 primeiros anos diárias, né? E no último ano tem o estágio, que é o estágio presencial, que você é obrigada a fazer em algumas áreas, por exemplo, em saúde mental, saúde física, saúde hospitalar, do idoso. Então, essas áreas você obrigatoriamente... Então, o estágio é obrigatório? Sim, obrigatório. Você tem que passar por isso. E o TCC, você escolhe um paciente para você avaliar, fazer um plano terapêutico, e a partir desse plano terapêutico você começa a atender esse paciente, seja ele bebê, criança, adulto, idoso, você escolhe a área de atuação. E a partir daí, depois que você atendeu um período, você vai montar um trabalho, né, fundamentado em bibliografia científica, né? E você vai apresentar uma banca examinadora. Aí você vai ter uma nota e assim graduar ou não. E depois de graduado você recebe um registro do Conselho de Terapia Ocupacional para você atuar na área que você escolher. Então funciona dessa maneira. Tendo em vista aí que a gente está falando de um profissional da área da saúde, acho que a pergunta que não pode faltar para todo mundo tem anatomia durante o curso? Tem. Normalmente são 6 meses de anatomia. É um curso que tem muitas disciplinas das ciências humanas e da saúde, então tem biologia, anatomia, bioquímica, fisiologia do exercício, saúde do trabalhador, integração sensorial, questões psicomotoras, neurológicas, sindrômicas. Então é um curso bastante amplo em questões de disciplina. Então, você tem no mínimo 6 meses de cada disciplina para você ter uma fundamentação do corpo, de como que o corpo funciona, né? Desde o bebê até a fase adulta.
Adriana, eu acredito que a parte da faculdade é a primeira etapa, né? E eu queria que você falasse um pouco sobre o que vem depois disso. Especialização, pós, mestrado, doutorado. Então, após a faculdade, você tem um vasto campo para escolher, né? De especialidades, de certificações internacionais, mestrado, doutorado. Então, isso vai depender do que você mais gostou, que você mais viu. De cada um, né? Exato, na faculdade. Então, pessoas que trabalham com reabilitação física preferem fazer cursos em neurociências, em reabilitação de mão. Com pessoas que preferem prevenção, vão trabalhar com idoso, na casa do idoso, em hospitais, né, em UTI neonatal também, para trabalhar com crianças. A psicomotricidade é um curso que completa bastante o curso de terapia ocupacional, porque a gente trabalha muito com questões psicomotoras, funcionais, e isso engloba desde o bebê até o adulto, quando começa a o idoso, quando começa a perder um pouco a função, né, de execução, de atividades de vida diária, que foi o curso que eu escolhi para fazer. Então, tem muitos cursos. Hoje é um campo bem grande de cursos para especialização, mestrado. É só escolher a área realmente que você mais gosta de atuar. Eu creio que quando a gente fala de qualquer profissão, qualquer ser humano está apto para ingressar nela, para se dedicar, se esforçar e se dar bem nessa carreira, né? Porém, tem características, algumas situações que você já identifica, por exemplo, que não é muito a sua área. Por exemplo, eu não me dou muito bem com a matemática. Então, um curso muito voltado para exatas não seria exatamente apropriado para mim, né? Na área de TO, existem características ou habilidades que são importantes para o profissional? Olha, primeiro é a questão de estudar, né? É uma profissão que você nunca para de estudar. Então, dependendo da demanda aonde você trabalha, você tem que estar sempre se atualizando. Então, não é um curso que você gradua, que você faz uma especialização e você para aí, né? Você tem que fazer cursos de atualização, cursos que têm novas técnicas e teorias para você utilizar dentro do consultório. Então, a primeira coisa eu acho que é gostar e querer estudar. A segunda coisa é ter empatia, né, com o outro. Ter, assim, gostar de lidar com o ser humano. Porque vai lidar com o ser humano, não tem como. Então, isso daí, ou com um bebê, você vai lidar mais com a família, ou com criança, você vai lidar com a criança, com a família, com a escola e com uma equipe multidisciplinar que atende essa criança. Sim. Então, você está todo o tempo em contato com o ser humano, com pessoas. Então, eu acho que esse perfil você tem que ter, gostar de estudar e ficar confortável em lidar com o outro. Né, que isso é a todo momento. Acho que são as principais características para ser um terapeuta ocupacional. Certo. E no caso para opção de trabalho mesmo, postos de trabalho propriamente dito, né? O terapeuta ocupacional, ele tem que ser autônomo, ter o próprio consultório, ou ele tem outras opções de trabalho? Tem muitas opções. Por exemplo, se você quiser ser autônomo e trabalhar num consultório próprio, existe essa possibilidade. Se você quiser trabalhar numa clínica multidisciplinar, existe essa possibilidade. Tem TOs que trabalham com outros profissionais, como fono, psicólogos, médicos, psiquiatras, isso daí é possível. Agora, tem também opção de trabalho em saúde pública, por exemplo, no CAPS infantil, no CAPS adulto, no hospital também tem essa possibilidade. Em escolas é mais difícil, mas agora está começando a haver uma abertura para o terapeuta ocupacional nas escolas. Eles estão vendo essa necessidade da contribuição do trabalho do TO na escola mais diretamente, né? Então, ele pode ser autônomo ou prestar serviço dentro de alguma empresa, de alguma instituição, por exemplo, em hospitais psiquiátricos também, na casa do idoso também tem opção de trabalho. E é uma profissão que hoje acho que só não trabalha quem não quer.
porque a demanda e a procura pelo terapeuta ocupacional cresceu muito nos últimos anos. Então, eu acho que agora a equipe médica, né, a classe médica, melhor dizendo, está entendendo melhor a nossa profissão, entendendo melhor da função e está recorrendo ao nosso trabalho para ajudar desde o bebê até o idoso. Eu ia aproveitar então isso que você está falando e te perguntar como que está o mercado de trabalho aqui na nossa região. Tem espaço ainda para o profissional? Tem muito espaço, tem muito espaço. Eu vejo que as pessoas me procuram amigas também e eu acho que tem um espaço grande. Acho que o reconhecimento, como eu te falei, melhorou e aumentou muito, porque esse eu acho que é o principal desafio da profissão, né? Da classe médica, né, dos outros profissionais da área da saúde entenderem melhor o que o terapeuta ocupacional faz. Se confunde muito com a fisioterapia. Quando você trabalha com criança, as pessoas acham que a função é só do brincar e não é, vai muito além disso. Então, esse é o principal desafio, eu acho, que não é nem ter local e ter a vaga de trabalho, mas sim o reconhecimento da importância da profissão. Bom, você comentou sobre um ponto que eu queria abordar um pouco melhor ele. Tem algumas pessoas que ainda confundem o trabalho do terapeuta ocupacional com o do fisioterapeuta. Então, explica um pouco para a gente a diferença. Então, o fisioterapeuta e o terapeuta ocupacional são profissões da área da saúde, são profissões distintas, mas que se complementam. Então, o fisioterapeuta, ele vai se utilizar de recursos físicos para ajudar a pessoa, o indivíduo, a reabilitar uma função que ele perdeu, desde a mais simples até a mais complexa. Perdeu o movimento e aí obteve consequências sérias a partir disso, né? Ele também se ocupa do corpo, né, do indivíduo, com funções simples, por exemplo, respiratória, até função mais complexa do sistema corporal. E o TO, eu já disse no início, mas eu vou repetir em termos de comparação, ele se ocupa de atividades, né, de vida diária, de autocuidado, né, que o indivíduo, por alguma forma, perdeu, né, por alguma razão, né, e está com um prejuízo no contexto social, né? Então, ele vai pegar desde a atividade mais simples até a mais complexa, seja ela em casa, no trabalho, no dia a dia, atividades onde ele perdeu a função e vai tentar minimizar essa desvantagem no contexto social. Então, eu tenho crianças que eu atendo, que na equipe multidisciplinar tem um fisioterapeuta também, e a gente consegue trabalhar juntas, né? Ou juntos, né? Às vezes é um físio homem, e o nosso trabalho, eles se complementam muito bem, favorecendo muito a pessoa que está sendo tratada, né? Cuidada. É interessante. Adriana, tem algum momento da sua carreira que por algum motivo tenha te marcado, que você pode compartilhar aqui com a gente? Olha, tem vários. Quando a gente cuida do outro, tem vários momentos que marcam, né? Teve um momento que para mim foi bastante importante, com o apoio do meu marido, que sempre me apoiou muito em toda a minha jornada de estudo, de graduação também. Eu tive a oportunidade de concluir a minha especialização aqui no Brasil, no ISPGA em São Paulo, em psicomotricidade, que eu comentei no início, e tive a oportunidade de defender a minha tese que eu fiz aqui na França, porque a França é o berço da psicomotricidade. Então, eu pude ir na Universidade de Psicomotricidade na França e defender minha tese lá. Então, foi um momento super importante para mim, e com isso eu consegui uma indicação para ficar um mês num hospital só de paralisia cerebral. Também próximo lá à região de Paris, onde eu fiquei lá com um psicomotricista, com um terapeuta ocupacional, vivenciando um hospital dia, né, onde as crianças com paralisia infantil ficavam o dia inteiro.
Então, tinham escolas lá dentro, reabilitação, piscina, sala de integração sensorial, sala de psicomotricidade, sala de ergonomia, parede de escalada. Era um hospital, assim, de outro mundo mesmo, realmente. Uma grande experiência, então, muito grande. E eu acho que isso marcou muito a minha jornada de trabalho, de estudo. E eu utilizo muito do que eu aprendi lá no meu dia a dia, né? E o profissional da saúde, a gente tem realizações e a todo momento. Por exemplo, para mim, um momento muito importante é quando você dá alta para uma criança, né? Porque você dá alta para uma criança por vários motivos. Primeiro, porque se ele atinge os objetivos que nós combinamos, né, no plano terapêutico. Segundo, porque ele chegou no limite dele de capacidade de realização de alguma função que ele havia perdido. Então, eu acho que é um momento de glória para quem está tendo a alta, né? Eu falo que criança não foi feito para fazer terapia, criança foi feito para brincar em parque, em praça, ir para natação, ir para piscina, vida normal. Se ela precisa fazer terapia, é que ela precisa de ajuda. Se ela não precisa mais da minha ajuda, é que ela está bem, Isso né? é ótimo. Isso é ótimo. Então, todo momento de alta para mim, o dia da alta de uma criança é um dia para mim que eu me realizo muito. Às vezes a mãe até fala assim, mas você vai já dar alta? Eu falei, já dá alta. Ela está ótima. E às vezes a mãe até quer que a gente fique mais um pouquinho, mas eu sempre falo que criança não nasceu para fazer terapia, né? Criança nasceu para brincar. Exatamente. Bom, então, para terminar esse nosso bate-papo aqui, eu acho que a gente conseguiu mostrar um pouquinho aí da profissão, do mercado de trabalho, né? Então, quem nos assistiu aqui hoje, sentiu algum interesse para, de repente, pesquisar um pouco mais sobre a profissão, queria que você deixasse um conselho, uma dica. Bom, o primeiro conselho é procurar entender melhor sobre a profissão, né? Se não foi suficiente o que nós conversamos aqui, ir até consultórios e em diferentes locais onde o terapeuta ocupacional atua. Ou até nas faculdades, né? Nas falar faculdades, com os né? professores. Hoje tem centros universitários que oferecem o curso de terapia ocupacional, tem a PUCamp, tem a USP, tem a Universidade de Brasília, em Lorena tem, Sorocaba, tem no ABC, no sul do país também tem universidades que oferecem esse curso, né? Até outro dia teve uma sobrinha de um pai de um paciente que esteve lá para conversar um pouquinho comigo, porque ela estava em dúvida entre a TO e a fonoaudiologia. Aí eu expliquei o que eu fazia, mostrei meu consultório, ela assistiu uma sessão com autorização da família e eu acho que eu convenci. Eu acho que ela vai optar pela terapia ocupacional. Então, ela foi, antes de fazer a inscrição do curso, ela foi lá entender melhor. Isso é muito importante. Eu acho que isso é super importante, dar uma visão, assim, bem realista, né, do que a gente faz e como a gente faz. Então, isso é a primeira coisa. E a segunda coisa é como eu já conversei, né? Nós já falamos aqui, tem que querer estudar, né? É uma profissão muito desgastante, porque você se envolve fisicamente e mentalmente, né? Você não se envolve só com o paciente, só com a criança, você se envolve com a família, com a escola, com a equipe multidisciplinar. Então, isso desgasta muito, mas é muito gratificante, né? Você tem recompensas diárias. E uma outra coisa é que é um curso muito... quando você atua como TO, você atua de diferentes maneiras em diferentes lugares. Então, por exemplo, o meu trabalho não é igual ao TO que trabalha no hospital, não é igual ao terapeuta que trabalha na casa do idoso, por exemplo. Então, não existe mesmice, não existe rotina, mesmo porque cada paciente é um e cada indivíduo é um ser diferente e a gente atua de forma diferente. Então, isso é muito gratificante. Tá certo, então. Adriana, te agradeço mais uma vez por ter vindo até aqui conversar com a gente. Eu que agradeço, foi um prazer falar da profissão. Muito obrigada. Bom, e a gente hoje te apresentou mais uma profissão que existe ainda aí com espaço no mercado de trabalho, né?
e com uma variedade tão grande de postos, de lugares onde o profissional pode atuar. Espero que você tenha gostado e, se houve algum interesse, procure entender, conhecer um pouquinho mais sobre essa profissão. O Seu Emprego de hoje fica por aqui. Você continua com a gente aqui acompanhando a programação da TV Câmara. E a gente se encontra na semana que vem. Até lá! E para você que acompanha os nossos programas e gosta de estar por dentro dos assuntos da cidade e também do trabalho dos vereadores, se inscreva no nosso canal e confira tudo o que acontece aqui na TV Câmara. E se você gostou do nosso conteúdo, não esqueça de curtir nossos vídeos. Deixe aqui o seu like. Deixe o seu comentário e ative o sininho para ser avisado de todas as novidades.